seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e a ave no céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Diga amém? Diga glória a Deus. Aplauda bem forte ao nosso Senhor nessa noite, bem forte, Ele é digno de receber toda a nossa adoração e o nosso louvor. Amém? Irmãos, olha aqui o pastor em nome de Jesus. Amém? O não olhar para trás, essa é a nossa mensagem dessa noite. Diga amém? O não olhar para trás também é uma questão de obediência, diga amém, fidelidade e amor para com Deus. Vou repetir: o não olhar para trás também é uma questão de obediência, fidelidade e amor para com Deus. Diga amém? Diga glória a Deus. O que nós precisamos entender, irmãos? Que eu e você e eu, nós precisamos entender isso no nome de Jesus. Que nós só temos a perder quando nós ficamos distante de Deus, quando nós se distanciamos do Senhor. Quem perde somos nós, diga amém? E quem fica feliz é o nosso inimigo. E é tudo que o inimigo quer, é que nós venhamos a nos afastar, a nos distanciar de quem? De Deus. Eu não sei se você conseguiu compreender essa leitura nessa noite, mas aqui estava falando de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram o chamado de Jesus para o quê? Fazer a obra, servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas cada um tinha algo para fazer. Cada um tinha um compromisso terreno, ou seja, cada um tinha uma desculpa, cada um inventava uma situação para não estar na presença de Jesus. Quem entendeu isso na leitura? E quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Quantas pessoas estão vivendo desse jeito, irmãos? O que nós precisamos é entender que distante de Deus, somente quanto mais distante de Deus, mais próximo do inimigo nós vamos estar. Amém? Glória a Deus. Eu acho que alguns perderam a leitura aí, né? Lucas 9, versículo 57. Amém? Quem entendeu, diga amém. Diga glória a Deus. Lucas 9, versículo número 57. Olha só: indo eles a caminho, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis e a ave no céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu:
deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e entrega o reino de Deus. A outro diz: seguir-te-ei, Senhor. Mas ele: deixa-me primeiro despedir dos da minha casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Se localizar agora, diga amém. Diga glória a Deus. O que eu estou pregando nessa noite? Que o não olhar para trás é uma questão de obediência, fidelidade e amor para com Deus. Que quanto mais distante de Deus, mais próximo de quem? Do diabo. Mais próximo do diabo. Então, igreja, o que nós precisamos parar com esse negócio? Entenda. Eu uso a Deus do meu jeito. Eu uso a Deus da minha forma. Eu não preciso estar na igreja para estar na presença de Deus. Na minha casa também eu uso a Deus. Irmãos, seja sincero. Eu quero que você seja sincero nessa noite. Nós estamos querendo enganar quem? Nós mesmos. Nós só estamos enganando a nós mesmos. É verdade, não é? Porque não adianta dizer assim: eu oro, eu uso. Que muitas pessoas sequer oram dentro da tua casa. Sequer leem o quê? A Bíblia Sagrada dentro da casa. Sequer adoram a Deus dentro da casa. Ou seja, nós precisamos entender que há uma necessidade em nós de estarmos na presença de Deus. Diga amém? Diga glória a Deus. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? Que eram para aquelas pessoas estarem com Ele, que eram para aquelas pessoas fazerem a obra dele, pregarem o evangelho dele, mas aquelas pessoas não fizeram compromisso com Deus. E o que Jesus vai dizer? Mas, versículo 62, diga amém? Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, diga amém? Olha para trás, é apto para o reino de Deus. É Deus, desse jeito. O que eu disse para a igreja? Que o não olhar para trás é uma questão de obediência, fidelidade e amor. E Jesus está dizendo aqui que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele diz aqui, não é apto para o reino de Deus. Quando eu olho para trás, eu olho para as coisas que eu era, eu olho para a vida das coisas que aconteceram. A Bíblia está dizendo que essa pessoa não é apta para entrar no céu. Entenda. O que a palavra de Deus ela diz para nós? Que nós precisamos nessa noite ser obedientes, fiéis e ter amor para com quem? Com Deus. Quem está entendendo? Diga amém? Aquele que começou uma boa obra, diga glória a Deus. Diga assim: aquele, com mais convicção, diga assim: aquele que é Deus, que começou uma grande obra na minha vida, em meio à minha família, é fiel para cumprir. Deus já começou uma grande obra no meio da tua casa, na tua família. Ele já começou. Entenda nessa noite. E Ele é fiel para ir até o final, para concluir essa obra na tua vida. Porque Deus, Ele não deixa a obra pela metade. Só que a palavra está dizendo que aquele que ingressou a sua caminhada com Cristo, aquele que
Jesus no céu. Ou seja, você está entregando a tua promessa, está desistindo da tua promessa de morar com Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Filipenses capítulo 3. A Bíblia vai dizer: qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo, igreja? Igreja de Jesus. Qual é o nosso alvo? Céu. Qual é o nosso alvo? Céu. O apóstolo Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fica, eu avanço para o alvo. Qual é o nosso alvo? Céu. Diga: o meu alvo Meu alvo é Jesus. é Jesus. Diga assim: o meu alvo Meu alvo não é o homem. não é o O homem. meu alvo Meu alvo é Jesus. Diga assim: e é esse alvo é esse alvo que eu vou dedicar eu vou dedicar toda a minha vida com fidelidade, obediência e amor. e amor. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O nosso alvo é Jesus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Deus. Quem tem o alvo? Jesus. Quem tem fidelidade, quem tem amor, quem tem obediência para com Deus, ele não precisa de igreja cheia para buscar Deus. É verdade, Senhor. Aleluia. Ele não precisa de eventos para adorar a Deus. É desse jeito, Pai. Aleluia. Ele não precisa pular de igreja em igreja procurando alguém que revele a tua vida. Mas ele é fiel àquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo: aquele que começou, não olhe mais para trás, porque se ele orar, ele não vai entrar no reino dos céus. Irmãos, eu creio que só para entender, acho que é 2 Coríntios 4,4, não precisa abrir não, só para você entender algo. 2 Coríntios 4,4. Só para você entender algo muito forte, irmãos. O que o inimigo está conseguindo fazer com muitas pessoas que dizem servem de Deus? 2 Coríntios 4,4. Olha o que vai dizer: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se temem que está encoberto. Vai dizer mais: nos quais o Deus, que não é Deus, o Deus desse século cegou o entendimento. Vai dizer: dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. O evangelho que é pregado, ele é a imagem de Deus. Está dizendo que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século, igreja? A Bíblia diz que o mundo jaz no. Quem é o Deus desse século? Está dizendo que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas agora, pastor, eu não sou incrédulo, mas ele também está conseguindo cegar o entendimento de muitos daqueles que estão dentro da casa de Deus. Quantas pessoas estão ficando cegas espiritualmente? Irmãos, abra o teu olho, porque tem um reino preparado para você e o inimigo está tentando tirar. Olha só, aquele que colocou a mão, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha aqui, pastor, eu vim do interior. Hoje, o arado é feito com máquina, amém? Eu já disse isso aqui na igreja. Mas antes, o arado, tem muitos lugares que são assim, é com tração animal. Diga amém? E eu lembro que eu ia levar o almoço com meu pai, com meus irmãos, e eles estavam arando a roça de milho, arroz com arado. Só que as roças, o arroz, estava tudo novinho ainda. Ou seja, a obra de Deus se iniciando, diga amém? Aí eu falava assim: deixa eu um pouquinho, eu queria aprender. E eu pegava aquilo e ia, irmão. É gostoso, você vai só acompanhando ali no arado, lá chama bico também. Só que alguém conversando.
causamos e atraímos destruição para a nossa vida. É desse jeito, Deus. Somos nós. Aleluia. Não é Deus. A decisão de sair da igreja não agrada a Deus, mas é nossa. A decisão de não vir no culto de oração não é culpa de Deus. A gente tem uma mania de culpar a Deus. A culpa é nossa, a decisão é nossa. Depois não adianta, Deus, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Não, quem olhou para trás, quem desistiu foi você, foi eu. Então Deus iniciou uma grande obra. Aquela planta está crescendo para se tornar uma árvore frutífera, forte, ainda não deu fruto, ou seja, você vai frutificar. Só que é necessário que você olhe para Cristo, você não olhe para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, mas os teus olhos têm que ser em Cristo. Aleluia. Porque são as nossas atitudes que faz com que a destruição aconteça, que faz com que as coisas não deem certo, que faz com que as coisas só deem errado. Somos nós que falamos demais, somos nós que fofocamos, somos nós que malhamos a vida do próximo, somos nós que criticamos a igreja, somos nós que criticamos o pastor, somos nós que criticamos o louvor, somos nós que criticamos o irmão do lado, somos nós que falamos palavrão, somos nós que confessamos coisas negativas. É verdade, Deus. A gente precisa mudar as nossas atitudes. Essas pessoas tiveram convite. Vem. Não, Senhor, mas eu preciso escutar meu pai. Eu preciso dar tchau para fulano. Eu preciso. Quantas pessoas que Deus deu chamar está arrumando desculpa? Está criando situação. E como que Deus vai fazer a obra? Como que Deus vai concluir a obra? Se somos nós, com as nossas próprias mãos, que estamos jogando fora aquilo que Deus fez para a nossa vida. Deus começou uma grande obra lá atrás. Deixa a obra de Deus concluir. Não seja o causador da discórdia, não seja o causador da destruição, não seja você o destruidor da árvore que ainda não deu fruto, porque ela vai frutificar. Desistir não é o caminho, parar não é o caminho. Aquele que não olha para trás significa que ele não olhou porque ele é obediente, ele é fiel, ele tem amor, ele ama estar na presença de Deus. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as Coisas. O amor a Deus tem que ser acima de tudo. Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus tem que ser prioridade. Mas a gente deixa Deus em segundo plano, irmão. A gente deixa Deus de lado. Em tudo, a gente só lembra de Deus quando o calo aperta, quando as coisas ficam difíceis. Irmão, a gente lembra de Deus, mas era para você permanecer. Era para você permanecer. Sabe, a Bíblia está dizendo que é uma promessa de Deus. Esta é a promessa que Ele nos fez, que é a vida eterna. Quem já falou, eu quero que você levante a mão, porque eu também vou levantar minha mão. Quem já falou assim, o inferno é aqui mesmo? Aqui é muito difícil, só pode o inferno ser aqui. Irmão, se você está achando difícil aqui, se você acha que o inferno é aqui, que as coisas estão complicadas aqui, se converta a Cristo de verdade. Deseje morar no céu, porque você não tem noção que é o inferno. Você não tem noção que é o inferno. Pela palavra de Deus, a Bíblia diz que lá há choro, há ranger de dentes. Lá o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Eu li uma frase uma vez que é uma frase que nós temos que ter no nosso coração. Sabe a frase que resume o inferno? Pergunta assim: qual, pastor? A frase que resume o inferno: Jesus não está lá. Resumiu o inferno: Jesus não está lá. E Jesus está aqui hoje dando uma oportunidade para nós, para a gente viver a eternidade com Ele.
pessoas vão implorar, irmãos, vão gritar: Deus me ajuda, me socorre. Deus não vai ouvir mais. Não vai ouvir mais. Sabe o que nós vivemos nessa terra? São prazeres momentâneos. Um terceiro do casamento é um prazer momentâneo. Pode esconder todo mundo, mas Deus não esconde. A mentira dos pais são prazeres momentâneos. Vícios, bebidas são prazeres momentâneos. Drogas são prazeres momentâneos. E isso só está nos levando para o inferno. A renúncia, a melhor coisa é a renúncia de tudo e viver para Cristo, viver para adorar a Deus, para que um dia, se Jesus voltar a qualquer momento, nós podemos estar encaixados nessa promessa do Rei que está morando na eternidade com Ele. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Não seja como um desses que diz a palavra, que receberam o chamado de Deus e desistiram. Quiseram primeiro fazer o que agradava a carne, quiseram fazer com as vontades primeiro. Não, mas aceite, se entregue a Deus, porque é uma obra que começou na tua vida. E não é uma obra pequena, é uma grande obra. E vai se concretizar na tua vida. Lá na glória com Deus, você vai chegar um dia e vai falar assim: Jesus, valeu a pena estar contigo até o fim. Glória a Deus. Valeu a pena, Senhor, até o fim. Valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser obediente, valeu a pena ser dedicado. Hoje eu estou aqui no céu. Hoje eu estou aqui. Valeu a pena. Eu quero olhar para você, você olhar para mim e dizer assim: valeu a pena, pastor. Eu dizer assim: valeu a pena, irmãos. Hoje estamos aqui. E às vezes você vai olhar para o lado e não vai ver o teu marido. Você vai olhar para o lado e não vai ver a tua esposa. É triste para você que é mãe. Às vezes você vai olhar para o lado e não vai ver o teu filho, porque não fizeram a mesma escolha de você. Não fizeram a mesma escolha de você. Só que a salvação é o quê? A salvação é o quê? Eu posso pregar para você. A Bíblia diz que convence o Espírito Santo. Eu não posso levar você, eu quero levar você a Jesus. Jesus. É você tendo vida com Ele que você vai morar no céu. Amém? Aplauda bem forte a você. Muito forte, Deus.